Gratidão você, amado irmão, amada irmã, que se encontra presente aqui neste momento. Esse é um trecho do livro Atlântida no Reino da Luz. O autor se chama Roger Bottini Paranhos. Eu já escrevi um resumo deste livro, sendo o do primeiro, volume 1, O Reino da Luz, e o segundo volume, No Reino das Trevas, no período de decadência moral, que foi uma das situações que contribuíram com a queda da Grande Ilha. Estarei compartilhando trechos importantíssimos deste livro. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, peço a sua inscrição e que você fique atento para as próximas informações essenciais para o nosso aprimoramento espiritual. Este é o grande momento em que os capelinos exilados do orbe de Capela chegam até a atmosfera da Terra e se instalam na configuração que há 12.000 anos atrás, no período de apogeu da Grande Ilha, os homens experienciavam uma tecnologia muito avançada e muito superior aos dias atuais. Dando início à informação, a Atlântida vivia em uma frequência superior e foi se materializando na dimensão física à medida que sua humanidade foi baixando a vibração espiritual, conforme explicaremos no transcorrer deste livro. Para ser ainda mais claro, o mundo Atlante era como os reinos mitológicos das fadas, elfos, duendes e etc. Um mundo à parte, superior, envolto em mistério, inacessível ao homem comum. Ele tinha como missão promover sua evolução e educar os povos primários do restante da Terra. Essa seria agora nossa tarefa no novo mundo em que estávamos prestes a viver. Não existe um reino de Deus e um reino do homem. O que chamamos de matéria é apenas a porção visível do espírito. Essa sintonia harmônica de Atlântida com as frequências sutis superiores é que nos permitiu dominarmos plenamente a energia vril, viver em uma dimensão superior à do restante da Terra. A elevação da vibração espiritual da Terra pela ação das gerações futuras fará a humanidade terrena voltar no futuro a dominar essa avançada tecnologia, digna somente de uma humanidade e compreende os sagrados objetivos da vida, amor e evolução. Essa condição especial de Atlântida é um dos motivos pelos quais os arqueólogos não conseguem localizá-la nos dias atuais. Inclusive, a Grande Pirâmide, submersa na região do Triângulo das Bermudas, brinca, entre aspas, com aqueles que a buscam, aparecendo e desaparecendo em meio à névoa submarina, por ser de natureza semimaterial. E assim Evelyn e eu passamos vários anos na dimensão astral de Atlântida, estudando todos os detalhes sobre o conhecimento científico daquele novo mundo, para sermos úteis em nossa primeira encarnação no planeta azul. Os mentores espirituais ficaram em pouco tempo impressionados com a facilidade com que nós dois dominávamos e entendíamos o misterioso processo de manipulação do quinto elemento. O vril era chamado de quinto elemento porque representava na antiguidade um elo perdido entre o mundo material e o astral. Aqueles que dominavam necessitavam ter o poder sobre a matéria, representada pelos 4 elementos terra, água, fogo e ar, e mais o domínio do fluido vital que interpenetra todo o universo. Meus irmãos, antes de dar continuidade no importante trecho deste livro, gostaria de dizer que aqueles que desejam se informar mais dos ensinamentos práticos, eficientes e elucidativos dos mestres da humanidade podem acessar o primeiro link na descrição e adquirir estas informações eficientes para a vida de todo o buscador da verdade. A grande energia não era percebida com os limitados sentidos físicos.
Era necessário penetrar em uma frequência mais sutil para percebê-la, e somente essas raras almas poderiam manipular essa força de acordo com as suas respectivas capacidades, uns mais, outros menos. Os 4 elementos eram apenas uma representação simbólica dos diversos estados da matéria. Os Atlantes conheciam detalhadamente todas as combinações que compõem os elementos químicos, compreendiam o comportamento dos átomos e das moléculas formadas e o porquê de certos átomos serem extremamente reativos, enquanto outros são praticamente inertes. Conheciam também com profundidade propriedades como eletronegatividade, raio iônico, energia de ionização e etc. Usando o vril, eles realizavam também fantásticas metamorfoses de um elemento em outro, inclusive os que não possuem correspondência. A tão sonhada conquista da pedra filosofal, a metamorfose do cobre em ouro, era algo facilmente obtido nas indústrias de Atlântida, que manufaturavam produtos sem gerar detritos. Era possível elaborar qualquer coisa por meio de qualquer elemento, inclusive o barro e até mesmo o nada. Ou melhor, a partir do oxigênio. As notáveis câmaras de ar de Atlântida criavam do nada tudo o que necessitávamos. Os Atlantes geravam por esse processo um metal ainda mais nobre que o ouro, chamado oricalco. Muitos templos e palácios atlantes eram ornamentados com esse mineral, que não se encontrava em estado natural na Terra. O oricalco só era possível de ser manufaturado pelo vril. No dia em que a arqueologia moderna encontrar esse raro metal, terá finalmente encontrado vestígios da fascinante Atlântida. O exterior dos templos, com exceção dos pináculos, era em geral recoberto de prata e os pináculos revestidos de ouro. No interior, o teto era de marfim, todo enfeitado de ouro, prata e oricalco. Este último metal realçava a beleza das construções com seu brilho dourado fascinante. Sua aparência era como de ouro, com o brilho dos diamantes. Os enfeites em oricalco no teto dos templos lembravam as estrelas no céu. Algo realmente divino. Na época de ouro de Atlântida, não havia estátuas nos templos. Os atlantes não adoravam imagens. Com a chegada dos capelinos, essa prática começou a ser instituída durante o triste período da decadência. Fomos então informados após o período de adaptação de que nossa descida, entre aspas, para a vida humana estava próxima e que já era hora de conhecermos nossos futuros pais. Eles estariam presentes em uma reunião emergencial dos mestres atlantes na Grande Pirâmide, no templo do quinto elemento, o fabuloso vril. Na dimensão astral fomos convidados a experienciar e presenciar o momento em que os atlantes foram informados da chegada dos capelinos em seu mundo de paz, amor e evolução. Foi inevitável nos prostrar de joelhos mesmo tentando resistir. Nunca fui afeito a esse tipo de submissão, mas não tínhamos como controlar aquela energia que nos impulsionava à reverência absoluta. A Grande Pirâmide era impressionante e a energia que circulava lá dentro, algo realmente assombroso. Os cristais energizados com o poderoso quinto elemento vril tinham o poder de reestruturar totalmente quem se colocasse dentro da Grande Pirâmide. Era um mecanismo que possuía inteligência artificial. De forma automática, analisava os indivíduos que estivessem sobre o seu raio de ação e promovia recombinações de seu DNA, levando a correções biológicas notáveis.
Os atlantes, antes de nossa chegada, raramente necessitavam desses recursos, mas depois que os capelinos chegaram, tudo mudou. Nossas almas, contaminadas com traumas inconscientes, desequilíbrios e demais toxinas, exigiam sistematicamente esse tipo de intervenção. Enquanto caminhávamos deslumbrados pelo interior da grande pirâmide, analisávamos as paredes em cristal branco que pareciam ter vida própria. Era possível ouvir os sons sutis, as correntes de frio a percorrer aquela cadeia de transmissão energética. Os cristais brancos de quartzo sempre foram os mais perfeitos catalisadores do vril. O vril era uma energia dinâmica e poderia se apresentar sob vários aspectos. Uma de suas formas mais comuns de manifestação era pela inversão do eixo gravitacional de elementos materiais. A partir de uma indução energética era possível erguer pesados blocos de rocha como se fossem monólitos de isopor. Essa tecnologia permitia a construção de grandes edifícios sem a utilização de guindastes ou outras máquinas. Era necessário apenas conduzir as pedras colossais aos locais apropriados após serem lapidadas por meio de avançada tecnologia semelhante ao laser moderno. Os atlantes jamais lutavam contra a gravidade, resolviam o problema utilizando essa força ao seu favor. Os primeiros egípcios, que ainda dominavam parcialmente o vril, construíram as pirâmides e a esfinge de Gizé utilizando essa mesma tecnologia. Somente o vril poderia erguer monólitos com 2 toneladas, sem utilizar resistentes, roldanas e guindastes. Hoje em dia, os arqueólogos procuram 1000 explicações, algumas muito absurdas, como a construção de uma rampa circular até o topo das pirâmides egípcias. Para conduzir os pesados blocos, qual rampa resistiria a tal peso? Diversas teorias insensatas são levantadas simplesmente pela dificuldade da ciência atual em abandonar seus limitados paradigmas de compreensão. Comportamento este que tem atrasado a evolução tecnológica e espiritual da Terra de forma preocupante. Outros povos descendentes dos Atlantes, como os habitantes da Ilha de Páscoa, os sumérios, também utilizaram essa fantástica energia para erguer suas construções e monumentos. É simples e fácil perceber que egípcios, maias, incas, astecas e outros povos da antiguidade receberam influência direta dos Atlantes antes e após a submersão da grande ilha. Com a iminente catástrofe, diversas embarcações abandonaram a Atlântida antes do grande cataclismo. Esses habitantes foram viver em outras terras e caldearam sua cultura com a dos povos primitivos do resto do globo, trazendo-lhes um grande e definitivo impulso para o desenvolvimento, fato que até hoje impressiona as culturas modernas. Os próprios egípcios são um grande exemplo. Até a 5ª dinastia eles possuíam um avanço considerável, ao contrário da ordem natural da evolução dos povos. A sociedade egípcia rapidamente cresceu para depois entrar em franca decadência. Inclusive, os primeiros egípcios eram monoteístas e, com o passar do século, declinaram a crença em vários deuses. A falta de compreensão superior dos capelinos rebeldes, aliada ao primitivismo dos povos oriundos da terra, promoveu a crença pagã nos gregos, egípcios e, posteriormente, os romanos. Um dos capelinos havia assassinado um colega de classe, algo que não ocorria há milhares de anos. Fato este que só poderia ser observado na luz espiritual dos registros cósmicos.
Poucos minutos depois do amplo debate sobre o tema, o sumo sacerdote do templo dirigiu-se com passos lentos ao grande altar e disse-nos: "O que dizer, meus irmãos? Estou tão estupefato quanto todos aqui presentes." Compreendendo minha incapacidade para solucionar esse problema, orei ao grande Espírito, pedi-lhe esclarecimentos para nos orientar na busca pela solução que traga paz à nossa sociedade. O venerável líder dos sacerdotes ergueu-se e descortinou uma tela de cristal espelhado que ficava no fundo do altar. Em seguida, todos os presentes realizaram profunda oração íntima, pedindo a presença dos mentores espirituais da Terra, com o objetivo de obter algum esclarecimento. Passados alguns minutos, a tela tornou-se opaca e surgiu uma bela paisagem ao fundo. Uma cachoeira desaguava em um pequeno lago ornado com belas flores. Uma vegetação exuberante. Aquela tela de cristal era um intercomunicador entre os dois planos, o material e o espiritual. Em seguida, surgiu na tela o grande Espírito que ficaria conhecido no futuro como Jesus de Nazaré. Ele sorriu e disse com voz majestosa, mas que não disfarçava sua preocupação: "Que a luz dos planos superiores envolva todos os irmãos. Eu recebi vosso apelo e aqui estou para esclarecer-vos sobre o acontecimento que aflige essa assembleia de irmãos dedicados à busca do bem. Como todos vós sabeis, os mundos são escolas evolutivas para o crescimento dos filhos de Deus. Os habitantes da ilha de Poseidon atingiram um patamar superior ao programado por nosso planeta Terra. Justo se faz que os irmãos aprovados para uma vivência superior migrem para uma dimensão ou para um mundo de ordem mais elevada e, seguindo a orientação do Criador, já migraram para a Terra espíritos exilados do sistema de Capela, na constelação do Cocheiro. Almas rebeldes que necessitaram ser afastadas do processo de aperfeiçoamento daquele mundo para não prejudicar as almas sinceras que desejam crescer conforme o processo de evolução traçado naquela escola divina. Os exilados de Capela já se encontram em vosso meio, reencarnando sistematicamente e concretizando o processo de transição planetária, onde novas comunidades são inseridas ou apartadas nos diversos mundos do universo. No período de um século, esses irmãos em estágio evolutivo inferior reencarnarão gradualmente à medida que os atuais habitantes da grande ilha ascenderão a um mundo superior após seu desenlace da matéria. Essa transformação mudará o cenário de vosso mundo, determinando uma decadência no nível espiritual de seus habitantes. Esperamos que esses irmãos rebeldes se adaptem sem causar traumas ou desavenças incontroláveis. O caso que vos aflige é o primeiro sinal de muitos que surgirão, em decorrência da imaturidade espiritual dos filhos de Capela. O agrupamento espiritual que está reencarnando entre vós está assumindo o compromisso de tornar-se um referencial de desenvolvimento para todo o globo, em substituição à importante contribuição da humanidade atual do reino de Poseidon. Essa equipe necessita de vosso apoio e orientação para conseguir vencer os desequilíbrios da sua alma e assim atingir o objetivo traçado. Esperamos poder controlar a situação e manter esse paraíso em seu atual estágio de avanço tecnológico. Caso contrário, será necessário destruir o continente para que o grupo escolhido para reencarnar aqui também venha viver entre os povos bárbaros do resto do planeta, onde a tecnologia e o avanço ainda não foram alcançados e não poderão causar maiores danos ao planeta. O nobre emissário divino silenciou por alguns instantes e depois concluiu:
Vós já estáis eleitos para viver em esferas superiores à Terra, mas conto com vossa colaboração, meus irmãos, para educar os rebeldes e mostrar-lhes o caminho do amor, única fonte de edificação espiritual para alcançarmos a evolução até os braços de Deus. Por isso peço-vos que essa última encarnação em que vivereis na Terra seja dedicada ao auxílio espiritual aos irmãos capelinos. Suportem com amor e paciência as crianças espirituais que o Pai nos envia para educarmos. Espero ter-vos esclarecido, meus amados irmãos. Ficai com a luz de Deus. Naquele instante, a tela de cristal voltou a ficar opaca e depois se tornou um espelho perfeito. Ao mesmo tempo em que todos os atlantes ali reunidos trocavam ideias sobre as informações recebidas.